Então, eu sou a doutora Cíntia, eu sou servidora do HRT, e junto com a doutora Simone, que também é servidora do HRT, e juntas representamos o HRT na Câmara Técnica, nós vamos falar do tema diabetes gestacional. Então, gente, esse é um tema que se reveste de grande importância, tá? Pela sua prevalência. A gente tem observado um aumento desses casos de diabetes relacionado à gestação, né? No Brasil, a gente tem um aumento mesmo do número de diabetes na população adulta, e isso tem se refletido também na população gestante. Tá? Então, as mulheres têm retardado mais a gestação, então a gente tem mulheres gestando em idade mais avançada, e também associado a isso, a epidemia que a gente vive de obesidade tem aumentado, né, essa frequência do diabetes relacionado à gestação, do diabetes identificado no ciclo gravídico puerperal. A gente tem que os quadros de hiperglicemia, eles têm uma repercussão na vida adulta desses fetos que são gerados dessas gestações com quadros de hiperglicemia, e impactando que na vida futura dessas crianças, elas têm um risco maior de desenvolvimento de obesidade, síndrome metabólica e do próprio diabetes, tá? Sem falar que durante a gestação, os quadros de hiperglicemia associada à gestação aumentam, né, o risco de óbito fetal intraútero, tá? Sendo a segunda causa de óbito fetal intraútero. E a ocorrência do diabetes aumenta também o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 na mãe. Então, a gente tem repercussões para o lado da mãe e também para o lado do feto e da criança durante toda a sua vida, tanto vida fetal como vida, inclusive na vida adulta. Esse é um tema em que a gente precisa estar trazendo alerta e está trazendo o manejo desse tema, porque ele tem todo esse impacto e essa relevância em termos de repercussão sobre a vida do binômio, né, da mãe e do feto, mas quando a gente consegue implementar as práticas necessárias e fazer o diagnóstico de forma adequada e na época de forma mais precoce, a gente tem uma boa resposta e controle desses casos. Tá? Em relação aos fatores de risco, nós temos os fatores de risco gerais, associados com alterações metabólicas, e os obstétricos. Em relação aos gerais, como já foi falado anteriormente, né, hoje em dia as mulheres tendem a gestar numa idade mais avançada. Então, a idade acima de 35 anos, ele acaba aumentando o risco, né, acaba sendo também um fator de risco. O sobrepeso e a obesidade, né, um IMC também acima de 25, e os antecedentes familiares de diabetes mellitus, principalmente em parentes de primeiro grau, também é um fator de risco geral para o desenvolvimento do diabetes gestacional. As alterações metabólicas associadas seriam uma hemoglobina glicada acima de 5,7, a síndrome do ovário policístico, a hipertrigliceridemia, a hipertensão arterial sistêmica, a cantose nígricans, doença cardiovascular aterosclerótica, o uso de medicamentos hiperglicemiantes, também são alterações metabólicas que vão alterar e favorecer o desenvolvimento desse diabetes gestacional. E os obstétricos seriam, quem já teve um diabetes gestacional tem maior chance de desenvolver na outra gestação. A polidramia, macrosomia fetal e óbito fetal ou neonatal sem causa determinada também são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, a gente vê que existem vários fatores de riscos que estão associados e favorecendo o desenvolvimento dessa doença que já é bem prevalente. É importante a gente ter em mente esses fatores de risco, chama mais atenção para os quadros, mas a própria gestação, ela já se reveste, já é considerada um risco do desenvolvimento de diabetes nesse período, tá? Então, as modificações fisiológicas que a gestação promove no organismo materno
por conta da produção de hormônios que levam a uma resistência insulínica. Essa presença desses hormônios ao longo da gestação, ele já favorece o desenvolvimento do diabetes gestacional. Então, a gente considera, né, os autores consideram que a própria gestação já é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. E daí que vem a necessidade de se fazer um rastreio, que a gente vai comentar mais para frente, que é o dito rastreio universal, porque toda gestante, ela é considerada de risco para o desenvolvimento de diabetes. Então, sendo assim, a gente classifica, né? A hiperglicemia na gestação, ela pode ser classificada como um diabetes mellitus anterior à gestação, né? Que existem 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2, existem outros tipos específicos. O diabetes mellitus gestacional, que é aquele diagnosticado na gestação e vai permanecer só na gestação. E o diabetes mellitus prévio, que é o diagnosticado na gestação, que a paciente ela já tinha o diagnóstico de diabetes, só que ela não tinha o conhecimento desse diagnóstico. E ele é dado quando? Quando a glicemia de jejum da paciente ela é maior ou igual a 126, ou em qualquer momento, uma glicemia maior ou igual a 200. Isso significa que a mulher já tinha o diabetes, só que na maioria das vezes ele é diagnosticado, porque na verdade ele é rastreado na gestação, então ele é diagnosticado na gestação. Então, igual a doutora Simone tinha falado anteriormente, né, como a gestante, ela tem esse estado de hiperglicemia que favorece, então, é necessário que seja feito o rastreio universal de todas as mulheres gestantes, para a gente poder avaliar quais a gente vai classificar e vai precisar ter um cuidado maior. E uma coisa muito importante é que não existe pré-diabetes na gestação. Diferente da mulher fora do período gestacional, na gestação, qualquer alteração nos exames, nos valores referenciados, já caracteriza diabetes. Não existe pré-diabetes na gestação. Então, o diagnóstico, ele é dado da seguinte forma. Se a mulher começa o pré-natal abaixo de 20 semanas, ela vai fazer uma glicemia de jejum imediatamente, de preferência no primeiro trimestre, né? Que seria o momento ideal para a gente fazer esse diagnóstico e para conseguir melhores mudanças no estilo de vida, né? Que a gente teria um tempo maior de atuação. Então, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, como eu falei anteriormente, significa que é um diabetes mellitus prévio, que foi diagnosticado na gravidez. Já uma glicemia de jejum entre 92 e 126 é o diabetes mellitus gestacional. E uma glicemia de jejum menor que 92, essa paciente deve ser submetida a um rastreio posteriormente. Agora, a glicemia de 92 até maior que 126, essa paciente já tem um diagnóstico. Então, acabou, para ela não existe, não precisa mais de rastreio, ela já foi diagnosticada como diabetes. Se a paciente, ela começa o pré-natal após 20 semanas, se for entre 24 e 28 semanas, essa paciente, ela vai fazer o teste oral de tolerância à glicose de 75 gramas com 3 dosagens. E aí, de acordo com os valores, ela também vai ser classificada. Se a paciente começa o pré-natal após 28 semanas, ela tem que imediatamente fazer o teste oral de tolerância à glicose. Essas pacientes não precisam fazer glicemia de jejum. Elas vão fazer direto o teste oral de tolerância à glicose. Então, quem não faz o teste oral de tolerância à glicose, né, de 75 gramas, 3 dosagens, quem já conhecia o diagnóstico de diabetes, quem não conhecia o diagnóstico, mas descobriu na gestação, que são aqueles quadros que têm uma glicemia de jejum maior que 126, ou as diabéticas gestacionais que foram diagnosticadas no primeiro trimestre, que são aquelas que tiveram uma glicemia de jejum acima de 92, maior ou igual a 92 até 126. Então, essas pacientes, elas não precisam fazer o TTGO, porque elas já são diagnosticadas como diabetes. Pacientes que realizaram cirurgia bariátrica, devido ao efeito dumping,
do teste oral de tolerância à glicose, elas não fazem esse teste. Elas vão fazer hemoglobina glicada e glicemia de jejum no segundo e no terceiro trimestre, e usam os mesmos parâmetros. Em relação ao manejo clínico do diabetes gestacional, na primeira consulta, ela vai receber a orientação de fazer atividade física, vai fazer o autocontrole da glicemia, né, vai fazer o perfil glicêmico, e ela vai fazer uma dieta. Então, na primeira consulta, o médico vai fazer o quê? Vai orientar essa atividade física, ele vai pedir insumos para a paciente fazer esse perfil glicêmico, né, que seria o glicosímetro, as lancetas e as tiras reagentes, e vai encaminhar para nutrição, enfermagem e odontologia, e vai reavaliar esse perfil glicêmico após 2 semanas. Então, aqui está o papel de solicitação dos insumos para a realização do perfil glicêmico, do alto perfil glicêmico que a paciente vai fazer. O encaminhamento para nutricionista seria para quê? Para ela avaliar, né, a dieta para diabéticos, a dieta fracionada em 6 refeições a cada 3 horas, ou seja, ela vai ter 3 refeições principais, 2 colações e uma ceia. A quantidade de calorias ingeridas, ela deve ser baseada no IMC e composto por 40 a 45% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de lipídios. E tem que ser frisado que é proibido açúcares, e os adoçantes que são instituídos seriam sucralose, estévia e xilitol. Em relação às orientações da enfermagem, né? É o pessoal da enfermagem que vai ensinar o uso do glicosímetro e aferir a glicemia capilar, vai fornecer o papel e vai orientar a correta anotação do perfil glicêmico. Ele vai verificar o aparelho a cada retorno e ela vai falar para o médico quando as anotações das pacientes não estiverem de acordo com o que está armazenado no aparelho. E ela vai orientar também essa paciente a aferir 4 vezes ao dia, né? No jejum, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. E quais seriam as metas? Manter antes das refeições em jejum, né? Menor que 95 e 1 hora após as refeições, menor que 120. Em relação ao odonto, ele tem que avaliar a saúde bucal e o risco de doenças periodontais. Por quê? Porque essa paciente diabética, o diabetes, ele descontrola com a presença de infecções. Então, a gente tem que pesquisar, assim como doenças periodontais, também doenças como infecção urinária, que seriam as mais frequentes durante a gestação. Então, esse manejo multidisciplinar, ele, assim, é muito importante para a gente poder ter um controle adequado desse quadro de diabetes que está se manifestando aí na gestação. Então, o médico, ele precisa desse apoio, dessa ajuda dos outros profissionais, tá? Para que a gente consiga sucesso nesse manejo. Em relação ao diagnóstico do diabetes, como a gente falou anteriormente, né, é um rastreio universal, então ele deve ser oferecido para todas as pacientes gestantes. Quando a paciente ela inicia o pré-natal antes de 20 semanas, todas devem ser submetidas à glicemia de jejum imediatamente. E de acordo com a glicemia de jejum, a gente vai classificar essa paciente. Se a paciente apresentar uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ela vai ser considerada diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, ela já tinha o diagnóstico de diabetes. Às vezes, ela não tinha o conhecimento desse diagnóstico e acaba descobrindo na gestação, mas ela já tinha o diabetes. Quando a glicemia de jejum, ela está entre 92 e 126, essa paciente, ela é classificada como diabetes mellitus gestacional. Essas 2 pacientes, elas já têm, né, as pacientes que têm glicemia de jejum acima de 92, elas já têm o diagnóstico de diabetes, seja ele gestacional ou prévio. Já as pacientes com glicemia de jejum menor que 92, somente essas pacientes, quando apresentarem entre 24 e 28 semanas, elas vão realizar o TTGO, que é o teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, 3 dosagens, para poder serem reavaliadas em relação a esse perfil glicêmico para um possível diagnóstico. Mas quem faz esses diagnósticos aqui seriam só essas pacientes. Se a paciente inicia o pré-natal após 20 semanas, se ela tiver entre 24 e 28 semanas, se ela tiver, né, acima de 20 semanas, ela vai esperar o período para fazer o TTGO, né,
E se ela iniciou pré-natal acima de 28 semanas, imediatamente ela vai fazer o teste oral de tolerância à glicose 75 gramas com 3 dosagens. Certo, então recapitulando, quem que recebe o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional? Então, toda aquela paciente que tem uma glicemia de jejum entre 92 e 126, ou aquelas pacientes que realizaram o teste oral de tolerância à glicose e que tiveram pelo menos um valor alterado, seja o jejum maior ou igual a 92, uma hora maior ou igual a 180, ou 2 horas maior ou igual a 153, tá? Então, é muito importante isso, gente, porque muitas vezes a gente encontra dúvidas com relação a esse rastreio. Então, a paciente que já realizou o teste de glicemia de jejum no primeiro trimestre e atingiu esses valores maiores ou iguais a 92, elas já são classificadas como diabética gestacional e elas não precisam fazer o teste de rastreio, elas já entram no manejo desse quadro de diabetes gestacional. Daí que vem o nosso próximo slide, alertando para isso, né? Quem não precisa fazer o TOTG? Então, são as pacientes que já têm um diabetes prévio conhecido, seja DM1 ou DM2, as pacientes que são diagnosticadas no primeiro trimestre, como a gente falou, pela glicemia de jejum alterada, maior ou igual a 92, e a gente tem o particular também das pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que, por conta do efeito dumping, elas não suportam fazer o teste de tolerância à glicose, e aí a gente vai fazer o rastreio de diabetes na gestação através da hemoglobina glicada e glicemia de jejum, tá? Então, essas pacientes, elas não conseguem fazer o TOTG e a gente tem que usar esses outros métodos para rastrear diabetes na gestação. Tá, em relação ao manejo clínico das pacientes com diabetes gestacional. Então, na primeira consulta médica, o médico ele tem que frisar muito com a paciente em relação à atividade física, à dieta e o alto perfil glicêmico. Então, ele tem que orientar essa atividade física, porque a paciente, ela não pode fazer, a paciente que é sedentária, ela não pode fazer exercícios de grande impacto. O que a Febrasgo recomenda seria ela fazer uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana. Ele tem que pedir insumos para o perfil glicêmico, né, o glicosímetro, as lancetas e as tiras reagentes. Ele tem que encaminhar essa paciente para nutrição, enfermagem e odontologia. E ele também já tem que reavaliar essa paciente após 2 semanas para avaliar o perfil glicêmico realizado por ela. Então, isso aqui seria uma ficha, né, de solicitação de insumos da secretaria, em que você marca e a paciente iria pegar esses insumos para poder estar fazendo esse autocontrole do perfil. O encaminhamento para nutricionista é para quê? Para ela instituir uma dieta para diabético. E essa dieta, ela tem que ser fracionada em 6 refeições a cada 3 horas, ou seja, 3 refeições principais, 2 colações e uma ceia. E a quantidade de calorias ingeridas, ela deve ser baseada no IMC e composto por 40 a 45% de carboidrato, 15 a 20% de proteína e 30 a 40% de lipídio. Deve ser frisado a proibição ao uso de açúcares e o uso de adoçantes, como sucralose, estévia e xilitol. É muito importante esse acompanhamento conjunto e multidisciplinar, principalmente com a nutricionista, que vai estar avaliando essa dieta da paciente. Em relação à orientação da enfermagem, né? O que a enfermagem vai fazer? Ela vai ensinar o uso do glicosímetro e aferição da glicemia capilar, ela vai fornecer o papel e orientar a correta anotação do perfil glicêmico pela paciente, e todo o retorno da paciente, ela vai alertar o médico quando houver suspeita de anotação errada, porque o aparelho, ele fica com uma memória dos últimos resultados, né, de alguns resultados, então ela vai poder conferir se a paciente, ela está realmente fazendo correto aquelas marcações.
Ela também deve orientar a aferição 4 vezes por dia, né? No jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar. E a meta seria, antes das refeições, uma glicemia menor ou igual a 95 e 1 hora após as refeições, a glicemia menor que 140. Em relação à odontologia, ele deve avaliar a saúde bucal e o risco de doenças periodontais, porque as infecções associadas ao diabetes, elas tendem a descompensar o perfil glicêmico dessa paciente. Então, a paciente ela sempre tem que ser rastreada para possíveis infecções, tanto periodontais quanto infecções urinárias, que o ginecologista o obstetra, ele já faz esse rastreio durante as consultas pré-natais de rotina. Após essa primeira abordagem dessa paciente, que é uma abordagem muito disciplinar e muito importante, que a gente precisa sensibilizar essa paciente para esse manejo, para esse controle da glicemia, tá? Esclarecer a importância e os riscos da hiperglicemia durante a gestação. A gente vai reavaliar essa paciente, daí no máximo 2 semanas, para a gente avaliar como que ela conseguiu fazer essa mudança de hábitos de vida e se ela conseguiu fazer o automonitoramento de forma adequada, para a gente poder seguir num tratamento com essas mudanças de hábitos de vida, ou se a paciente vai ter necessidade de implementação de tratamento farmacológico, tá? Então, deve ser reavaliada daí 2 semanas, e o médico deve avaliar a folha de monitoramento que ela traz, né, o controle que ela fez, e estabelecer, se ela tiver um bom controle, se ela conseguiu fazer um bom controle nessas 2 semanas, a gente mantém essa paciente no pré-natal na atenção secundária, e se a paciente não conseguiu, se a gente avaliar os controles e ela apresentar um controle ruim da glicemia, que a gente vai comentar mais na frente, como que eu vou avaliar esses controles, e identificando-se a necessidade de tratamento medicamentoso, que no caso da gestação, a medicação de eleição é a insulina, tá? Então, essa paciente vai precisar ser encaminhada ao pré-natal de alto risco, tá? Então, além de avaliar o perfil glicêmico da paciente, nesse retorno, a gente vai começar a fazer, programar, né, de acordo com a idade gestacional, como vai ser monitorada a vitalidade fetal, o crescimento fetal, que é um parâmetro muito importante do impacto dessas glicemias maternas sobre o feto, tá? Então, esse crescimento fetal vai ser avaliado tanto de forma clínica, com avaliação de fundo uterino, como utilizando-se as ecografias de forma rotineira. Avaliação do líquido amniótico, que é outro parâmetro que também ajuda na avaliação das glicemias maternas. Então, quando a gente tem desequilíbrio, descontrole das glicemias, estados de hiperglicemia, eu vou ter um impacto na produção do líquido amniótico, tá? Então, como a urina fetal é o principal componente do líquido amniótico, depois de 18 semanas, um feto que está no estado de hiperglicemia, ele passa a apresentar aumento da diurese e, com isso, aumento do líquido amniótico. Tá? Então, esse é um parâmetro que mostra muito para a gente como que está a glicemia materna quando eu vejo esse impacto no líquido amniótico. E no futuro, com a evoluída gestação, e a depender desse acompanhamento, a gente vai determinar a época do parto, tá? Sempre atentos à necessidade de, a qualquer momento, por um desequilíbrio, uma descompensação dessas glicemias, eu avaliar a necessidade de encaminhamento dessa paciente ao pré-natal de alto risco. Tá, então, em relação à avaliação do crescimento fetal e do líquido amniótico, né? É recomendado, né, a gente fazer uma primeiro ultrassom, né, que seria entre 11, 13 semanas e 6 dias, né, para datação da gestação, e vai ser essa idade gestacional que a gente vai usar até o final da gestação, porque a idade gestacional, ela não muda. E essas pacientes com fatores de risco, essas pacientes têm que ter
um cuidado ainda maior em relação a essa idade gestacional. Porque se a gente tiver dúvida em relação à idade gestacional da paciente, a gente pode passar batido num feto grande. Porque a gente não tem uma idade gestacional para comparação, a gente nunca vai poder definir qual percentil de peso ou de circunferência abdominal esse feto tá. Então, é de extrema importância a datação dessa gestação. E o obstetra que faz esse acompanhamento, ele tem que ter essa idade gestacional muito bem estabelecida. E assim, as pacientes com hiperglicemia, né, com diabetes gestacional, elas também têm um aumento do risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, é recomendado fazer o Doppler no primeiro trimestre, no mesmo momento que você faz esse morfológico de primeiro, que é para rastrear a pré-eclâmpsia através das artérias uterinas. Outra ecografia que seria muito importante seria a ecografia morfológica do segundo trimestre, que acontece entre 22 e 24 semanas, porque os filhos de mãe diabética, eles têm o maior risco de malformação, porque a hiperglicemia, ela é teratogênica, e principalmente malformações cardíacas. E a partir de 28 semanas, se a paciente tiver um bom controle glicêmico, a gente vai ficar fazendo acompanhamento mensal, senão a gente tem que fazer num intervalo menor. E para poder acompanhar o crescimento desse feto. Então, aqui, o que a gente tem que estar muito atento? Os dois parâmetros de avaliação de crescimento fetal e de peso fetal é o peso e a circunferência abdominal. O peso fetal, ele pode variar de um percentil 3 até um percentil, ele pode variar em todos os percentis. Segundo o Hadlock, ele fez essa tabela, né, e é disponível na internet, para a gente poder estar acompanhando o crescimento desse feto. O feto, ele pode crescer num percentil 10 a gestação inteira, e aquele é o percentil de crescimento para ele, porque as mulheres têm biotipos diferentes, os casais, eles têm biotipos diferentes. Então, eles vão crescer em curvas de crescimento diferentes. Então, assim, uma criança pode crescer num percentil 10? Pode crescer num percentil 10. O que ele não pode fazer? Ele não pode subir num percentil ou descer num percentil, porque isso deixa a gente mais preocupado. Quando é que a gente fica alerta em relação ao diabetes gestacional? Uma criança que tem um peso ou um CA entre o percentil 75 e 90, a gente tem que ficar alerta com essa paciente, porque a chance dela desenvolver um diabetes e esse feto está acima do crescimento adequado é maior. Então, nesses casos, a gente já tem que ficar atento e, dependendo do quadro clínico inicial da paciente, às vezes até já instituir uma medicação. Mas o que as tabelas trazem, né? Existem outras tabelas, essa aqui é do Hadlock, mas existe a de Barcelona, que também calcula o percentil do peso e da circunferência abdominal. Toda vez que a gente pega uma ultrassom, a gente tem que calcular a idade gestacional que a paciente estava no dia que ela realizou esse exame. E o percentil que a gente calcula é para a idade gestacional da paciente no dia do exame. E baseado nisso, a gente faz uma curva de crescimento dessa paciente, desse feto. Ele pode crescer e pode ter uma variação em relação ao percentil, mas essa variação não pode dobrar, ultrapassar 90. E a idade gestacional da paciente, ela não pode ser, a idade gestacional referida pela ecografia, ela não pode ser maior que 2 semanas em relação à idade gestacional que a paciente realmente tem. Porque isso também indica que há uma variação maior. Essas pacientes também têm que ser acompanhadas, todas as pacientes têm que ser acompanhadas nessa curva de crescimento. Agora, essas pacientes que apresentam essa idade gestacional discrepante na ecografia, elas possivelmente já vão apresentar um feto GIG. Tá, então, em relação ao rastreio do líquido amniótico, né, o líquido amniótico, ele pode ser avaliado de 2 formas. Ele pode ser avaliado através da medida dos 4 quadrantes, né, que a gente chama de líquido, que é de ILA,
que é o índice de líquido amniótico, que você vai fazer uma medida nos 4 quadrantes, ela varia de acordo com a idade gestacional, e se ela tiver maior ou igual que o percentil 95, ela também é indício de um diabetes gestacional. Assim como o maior bolsão vertical maior que 8 também indica um líquido aumentado. Aqui, em relação aos percentis, a gente colocou uma tabela em relação à idade gestacional e o percentil do líquido amniótico. Certo? Então, a ecografia, ela é uma ferramenta muito importante para a gente estar fazendo esse acompanhamento da curva de crescimento do feto, tá? Para fazer essa avaliação da curva de crescimento, como a Cintia falou, a gente precisa ter bem estabelecido a idade gestacional. A partir da idade gestacional, eu vou avaliar se aquele feto cresce numa curva normal, ou seja, entre 10 e 90, ou ele está crescendo abaixo, numa curva abaixo do percentil 10, ou ele está crescendo numa curva acima do percentil 90, que aí para os nossos fetos, filhos de mãe diabética, seria um indício de que a glicemia materna pode estar apresentando uma descompensação, e por isso esse feto está apresentando esse crescimento acima do percentil 90. Tá? Então, a ecografia, nesse momento, vai ser uma ferramenta muito importante, mas voltando ao alerta da avaliação clínica. Então, é pela altura de fundo uterino que eu vou fazer a minha primeira suspeita de que aquele feto está crescendo além do normal. Tá? Então, junto com o crescimento fetal, a gente também tem o impacto do líquido amniótico. Se eu tenho um fundo de útero além do normal para aquela idade gestacional, eu vou suspeitar de que aquela glicemia, em algum momento, ela não está bem controlada, e vou fazer um controle mais rigoroso dessa glicemia materna, e como a Cíntia também já falou, até avaliar se mudo a estratégia de controle dessa glicemia para um tratamento farmacológico, a partir dessas alterações que eu vou encontrando no feto. Em relação à conduta na reavaliação médica do perfil glicêmico, né? A gente falou que um bom controle a gente mantém na atenção secundária, um controle ruim a gente vai encaminhar esse paciente para pré-natal de alto risco. Mas o que seria um bom controle e o que seria um controle ruim? É considerado um mau controle quando você tem 30% ou mais, né, de hiperglicemias com feto considerado pela ultrassom adequado para a idade gestacional, ou 20% de hiperglicemias com feto considerado grande para a idade gestacional. Sempre que você tiver uma ecografia, você vai reclassificar esse controle glicêmico. Assim como você vai avaliar o perfil glicêmico da paciente a cada 15 dias, a ultrassom para avaliar esse crescimento também vai ser realizada a cada 15 dias nos casos de mau controle glicêmico. E aqui a gente trouxe um exemplo. Aqui está as glicemias, né, o papel que é entregue para a paciente para que ela possa anotar, né, essa alta medida da glicemia. Chegou, você vai contar quantas nós temos ao todo. Então, aqui a gente tem 60 medidas. Dessas, nós temos 18 alteradas, o que daria 30% de hipoglicemia, de hiperglicemia. Então, o que essa paciente tem? Ela tem um mau controle glicêmico, porque mesmo que o feto dela seja adequado para a idade gestacional, com 30% é considerado um mau controle. Então, ela tem um mau controle glicêmico. Agora a gente vai falar do manejo clínico nas pacientes nas pacientes diabéticas controladas com dieta. Então, são aquelas pacientes que você avaliou e o controle glicêmico dela é bom, porque ele não entrou no parâmetro de ruim controle. Ele não tem 20% de hiperglicemias com feto GIG, nem 30% de hiperglicemia com feto adequado. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer um perfil glicêmico simplificado, em que a paciente vai fazer 4 medidas ao dia, sendo jejum, 1 hora após almoço, 1 hora após jantar, 1 hora após almoço, 1 hora após jantar e 1 hora após café. E se você não tiver insumos
para fazer essas 4 medidas ao dia, que seria o ideal, você pode fazer as 4 medidas em dias alternados. Qualquer parâmetro fora desse não é considerado adequado para avaliação do diabetes gestacional. Qual seria a meta dessa paciente? Como ela é considerada um feto normal, né, porque está controlado com dieta, a meta seria manter até 29% de hiperglicemia. E a reavaliação e a reclassificação sempre deve ser realizada após a realização de uma ecografia obstétrica. Então, as consultas para essa paciente que teve um bom controle glicêmico, que está só controlando com dieta, vão ser consultas mensais até 28 semanas, quinzenais até 36 semanas e semanal após o termo. Aqui vale relembrar que as consultas com a nutricionista, elas são mensais. E caso o feto tenha um crescimento acelerado ou uma hipoglicemia frequente, essas consultas, tanto com o médico quanto com a nutricionista, elas devem ser antecipadas para a gente tentar regular ou dosar e melhorar esse controle glicêmico. Em relação à vitalidade fetal, na diabetes gestacional controlada com dieta, você vai fazer mobilograma 3 vezes ao dia após as refeições, com 36 semanas, e cardiotocografia semanal até 38 semanas. Já essa paciente, né, que apresenta o feto grande para a idade gestacional, ou tem um CA aumentado, ou um líquido amniótico aumentado, você tem que considerar que essa paciente, ela é uma diabetes gestacional que necessita do uso de medidas farmacológicas. Isso se ela tiver 20% ou mais de perfil glicêmico alterado. Então, uma paciente que ela apresenta um feto GIG, um feto com CA aumentado, um líquido amniótico aumentado, ou 20% ou mais do perfil glicêmico alterado, ela já é considerada uma paciente que necessita do uso de medicamento. Se a gente tiver numa fase da gestação, principalmente no segundo trimestre ainda, e conversar com essa paciente, observar que isso foi uma alteração pontual, a gente pode ainda investir nesse manejo não farmacológico, tá? Então, isso precisa ser bem conversado com a paciente, avaliar a adesão dela ao tratamento não farmacológico. Tá? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver em tempo hábil. Então, se eu tiver ainda antes do terceiro trimestre, eu ainda consigo tentar que essa paciente mude esses hábitos de vida e, às vezes, em casos pontuais, dar como se fosse uma segunda chance para ela, tá? Esperar uma semana ou 2 com um controle mais rigoroso de dieta e atividade física, para reavaliar essa paciente, tanto o perfil glicêmico quanto o crescimento fetal, tá? E se ela retorna sem conseguir estabelecer essas metas, né, atingir essas metas com melhora do perfil glicêmico e do crescimento fetal e do líquido, aí ela realmente vai ser classificada como diabetes gestacional que necessita de tratamento farmacológico e vai ser encaminhada, portanto, ao pré-natal de alto risco, tá? Então, só frisando que esses casos precisam ser avaliados caso a caso e principalmente relacionado à idade gestacional. Se eu tiver esse descontrole após já no terceiro trimestre, eu já devo realmente iniciar tratamento farmacológico e encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco, porque eu não vou ter tempo hábil para ficar ainda insistindo e tentando adesão à medida não farmacológica. Então, e o diabetes gestacional de mau controle glicêmico, né? Você vai encaminhar o pré-natal de alto risco para fazer um atendimento conjunto com o baixo risco.
Você vai fornecer um novo pedido de insumos, né? Porque a paciente, ela necessita desses insumos para continuar fazendo o monitoramento, que é aquilo que você avalia para poder ver como é que está esse crescimento, como é que está para você classificar a paciente, para você ajustar as doses. Então, você vai manter esse perfil glicêmico. E você vai insulinizar a paciente. A insulina é a NPH, e em média você vai entrar com 0,5 unidades por quilo por dia, dividida em 2 ou 3 tomadas. 1/3 antes do café, existem 2 formas de uso, né? 1/3 antes do café, 1/3 antes do almoço e 1/3 ao deitar, ou 2/3 antes do café e 1/3 ao deitar. Ainda em relação a essas pacientes com medidas farmacológicas, também vai realizar consulta com enfermagem, né, para orientação do uso da insulina. Ela vai realizar uma cardiotocografia semanal, se a idade gestacional for maior que 34, ou seja, ela começa a cardiotocografia mais precoce, e também vai antecipar a consulta no pré-natal de alto risco e no nutricionista se ela tiver 50% a 70% do perfil glicêmico alterado. Quando é que você vai internar essa paciente? Se ela tiver 80% ou mais de hiperglicemia, ou se ela tiver 20% de hipoglicemia, mesmo após intervenção no nutricionista. Então, essa paciente, ela vai, de acordo com esse, por isso que não pode faltar os insumos para a realização desse perfil glicêmico, porque dependendo das alterações desse perfil glicêmico, a paciente ela tem que ser até internada, ou tem que fazer medidas nutricionais, ou tem que internar. Então, nesse caso, não pode faltar insumos. É importante para o médico da atenção secundária ter um conhecimento com relação a isso, embora essas pacientes devam ser acompanhadas no alto risco, mas o acompanhamento é conjunto, então ela não se desliga da atenção secundária, e a gente sabe que em alguns momentos a consulta do alto risco não vem de forma tão imediata, ou a paciente pode estar naquele intervalo das 2 semanas e apresentar uma descompensação nesse nível que necessita de internação para um melhor controle. Então, nesse caso, é importante que o médico da atenção secundária tenha esse conhecimento desse quadro e faça já o encaminhamento, no caso, para o pronto-socorro. Então, também tem que ter esse link de quem atende com o pessoal do pronto-socorro para receber a paciente. Tá. Então, o intervalo de consultas dessas pacientes com medidas farmacológicas, né? As consultas, elas têm que ser quinzenais, enquanto o controle glicêmico estiver ruim. As consultas também vão ser quinzenais se o feto for GIG ou tiver com CA aumentado, e vai ser semanal a partir de 34 semanas. Em relação ao parto, para pegar o V. O computador vai desligar, só que me faltava, doutora. Thalita, chama. Thalita? Oi. A gente aguarda. É a bateria. Você acha que já está muito? Olha, gente, acho que tá bom, tá bom. Não sei por que a gente tá morrendo de vergonha. Se tivesse falado, pode entrar uma aula sem isso. Acho que o WhatsApp tá ligado aí, eu vi algumas notificações. Eu já morri de desligar, só que ele não para de fazer barulho, eu já desliguei ele do computador. Eu já pus silencioso, eu já pus não perturbe. Como assim? Estranho, né? É porque é o WhatsApp baixado? Hã? É o WhatsApp baixado? É web, né? Ah, sim. Acho que é por isso que ele não para de ficar. Mas tu fechou. Fechei. Oxi. Estranho. O do celular tá no silencioso. Tá aqui, no silencioso aqui. E aqui no não perturbe. E ele continua pitando. Não, mas tu fechou no computador, tem que fechar no computador. Aqui. O computador está fechado, eu vou abrir agora.
Ele fecha e ele continua pitando. É mesmo. Tá funcionando aí, né? Mas tá dando para, assim, não tá interferindo tanto não, é só porque é um detalhe. Tá. Se Vamos, quiserem Como que a gente vai? continuar, Vamos. vamos aqui de parto no diabetes gestacional. Peraí, como é que eu volto a apresentação aqui? Para de apresentar e volto de novo. Tá, então em relação à via de parto, né? A via de parto, ela é obstétrica, né? Geralmente em maternidades de alto risco. No caso de fetos macrossômicos, que são fetos que apresentam peso maior que 4 quilos, o parto é via alta, independente da idade gestacional. E sempre que a última ecografia vier com CA maior ou igual ao percentil 95, é recomendado... Desculpa, doutora Cíntia. Tá dando... Eu deixei meu áudio desligado, ou ligado aqui. Você pode retornar essa parte inicial? Tá. De parto no diabetes? Vou desligar aqui. Tá. Então, em relação à via de parto no diabetes gestacional, a via de parto é obstétrica, né? Geralmente deve dar preferência às maternidades de alto risco, no caso de fetos macrossômicos, que são fetos acima de 4 quilos. O parto, ele deve ter via alta, independente da idade gestacional, pelo risco de óbito fetal intraútero. E se a última ecografia vier com CA maior ou igual ao percentil 95, deve-se avisar o plantonista devido ao risco, o maior risco de distócia de ombro. Então, nas pacientes diabéticas gestacionais controladas com dieta, se o feto for adequado para a idade gestacional e o CA for normal, o parto pode acontecer entre 40 e 40 semanas e 6 dias. Se o feto ele for GIG e o CA for aumentado, mas a paciente só controlou com dieta, o parto ele vai ser entre 39 e 39 mais 6. Já as pacientes com medida farmacológica, as pacientes diabéticas que instituíram medidas farmacológicas, se elas estavam apresentando um bom controle glicêmico, o feto é adequado e o CA é normal, então esse parto também vai acontecer entre 39 e 39,6. Se teve um bom controle glicêmico, mas o feto é GIG e o CA aumentado, o parto é após 38 semanas até 38,6. Se teve mau controle glicêmico, mas mesmo assim o feto é adequado e o CA é normal, 38 a 38,6. Agora, se teve mau controle glicêmico, o feto é GIG e o CA é aumentado, parto com 37 semanas. Isso é o que é recomendado. É claro que cada caso, ele deve ser individualizado, né? Porque, às vezes, a gente tem mais opções do que a gente está apresentando aqui. Ou, às vezes, a paciente também não tem condição clínica de ficar aguardando um parto até tal idade gestacional. Às vezes, a vitalidade do feto não está boa. Então, várias coisas também interferem, tá? Isso aqui, é claro que a gente está falando de fetos com vitalidade fetal adequada. Lembrar também que no puerpério, esse manejo dessas pacientes precisa continuar. Então, como a gente falou lá no início, o diabetes gestacional, ele é um grande fator de risco para o desenvolvimento de diabetes na vida futura dessas mulheres. Tá? Então, aumenta em cerca de 40% o risco dela desenvolver um DM2 lá na 4ª década de vida. Tá? Então, essas pacientes, elas também podem ficar com alteração da glicemia após o parto, ou permanecerem diabéticas, ou apresentarem quadros de resistência insulínica, que vai aumentar esse risco para o diabetes futuro. Tá? Então, esse aconselhamento dessas pacientes e o reteste no puerpério é fundamental, tá? Para a gente poder diminuir essa incidência, mudando hábitos de vida, diminuir essa incidência do diabetes nessas pacientes, tá? Para isso também é muito importante a amamentação, então o estímulo à amamentação ajuda o controle da glicemia no puerpério, então no puerpério imediato, ainda em fase intra-hospitalar, normalmente essas pacientes, as que são diabéticas gestacionais, elas vão voltar à glicemia normal de imediato,
Mas, mesmo assim, todas essas pacientes, elas precisam ser retestadas 6 semanas após o parto, com um novo teste de tolerância à glicose, com 75 gramas, só que agora fazendo só 2 medidas, tá? Jejum e 2 horas depois da sobrecarga. Então, nesse caso, como ficaria a classificação das puérperas? Então, sempre lembrar que esse exame ele deve ser feito após 6 semanas pós-parto, né? E sempre com 2 dosagens, jejum e 2 horas. Se essa paciente apresentar um jejum menor que 100 e 2 horas menor que 140, tá normal. Se ele apresentar um jejum maior que 100 até 125 e 2 horas menor que 140, ele vai apresentar uma glicemia de jejum alterada. Se ela apresentar uma glicemia de jejum menor que 126 e 2 horas entre 140 e 199, essa paciente apresenta uma intolerância à glicose. Já se ela apresentar um jejum maior que 126 ou 2 horas maior ou igual a 200, essa paciente ela tem diabetes mellitus e ela deve ser tratada como tal.